bater uma salva de palma aqui pro profissional. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite! E o nosso assunto de hoje é linguagem, pensamento e cultura. É programa de cultura. O vídeo dessa festinha de aniversário traz vários elementos que podemos analisar do ponto de vista linguístico. Por exemplo, do ponto de vista icônico, o vídeo ao lado é a representação de pessoas em um aniversário. Elas posicionam-se ao redor de uma mesa, sobre a qual há um bolo, com uma vela acesa e tal. Do ponto de vista indicial, o próprio meio, ou seja, o vídeo, indica a existência dessas meninas em frente à câmera no momento em que o vídeo foi gravado. Já do ponto de vista simbólico, podemos fazer várias outras interpretações. É a comemoração de um aniversário em família, por exemplo. Pelas vestimentas, percebe-se que as pessoas se prepararam para essa ocasião. A aniversariante é a garotinha posicionada diante do bolo com o auxílio de uma cadeira. E essa imagem retrata a sua terceira festa de aniversário. Pensando nisso, qual é a principal função de vídeos e fotos nos álbuns de família, pessoal? Sabemos que é buscar eternizar aquele momento. Mas e se o momento foi icônico, como esse do vídeo? Vejam como é preciso vários elementos linguísticos para definir uma única cena. Nessa cena, temos elementos concretos que são aquilo que percebemos através de nossos sentidos e tem elementos abstratos também, que são esses conceitos que criamos para definir essa cena. Dizemos isso para que vocês saibam que existem diversos tipos de linguagem para os mais variados tipos de pensamentos existentes. Há o pensamento concreto, que se forma a partir da percepção sensível, ou seja, da representação de objetos reais, sendo, pois, imediato, sensível e intuitivo. E há também o pensamento abstrato, que é aquele que estabelece relações não perceptíveis, que criam os conceitos e as noções gerais e abstratas. Ele é mediato, precisa de mediação da linguagem e também é racional. Esse é o tipo de pensamento filosófico e matemático, por exemplo. Ah, agora eu entendi! Por exemplo, percebemos algumas laranjas sobre a fruteira, num espaço dado, com disposição, cor e odor determinados. Essa percepção, portanto, é concreta, sensível porque as laranjas estão ali, imediata, pois quando vemos dispensa que raciocinemos sobre isso, e individual, porque diz respeito somente às laranjas da fruteira. Não. Já quando realizamos a soma 4 mais 4, estamos lidando com uma noção geral de quantidade. Não encontramos o número 4 na natureza. Este é um conceito criado pelos seres humanos. Nós encontramos certa quantidade de laranjas, abacates, piqui, etc., representados abstratamente pelos números que são a construção da nossa razão. A mesma coisa podemos dizer do conceito de justiça. Nós verificamos no mundo situações que julgamos justas e injustas, mas ao verificarmos que elas variam de acordo com o tempo e o lugar, buscamos uma generalização para o que seja isso que chamamos de justiça, pois não encontramos a justiça objetivada na natureza. Não existe um pé de justiça ou um animal justiça na natureza, muito menos uma pedra justiça na natureza. Mas nós construímos essa noção através do nosso intelecto e depois aplicamos nas situações concretas do dia a dia, tal qual uma noção matemática. Cheio de ideia tá errado, irmão. Vejamos o que afirma o filósofo polonês Alan Shefft. O processo de pensamento como processo cognitivo se verifica não só com auxílio de meios linguísticos, que são os signos verbais, mas também em unidade orgânica com os processos linguísticos. Poder-se-ia muito bem permutar as expressões pensar e expressar, processos linguísticos, pois em ambos os casos nos referimos ao mesmo processo de pensar, com a única diferença de ênfase em um de seus aspectos. Galera, para cada tipo de pensamento, há um tipo de linguagem mais adequado. Vejamos alguns exemplos a seguir. Para o pensamento abstrato e conceitual que se trata do sensível, do individual, a língua se apresenta como condição necessária por ser um sistema de signos simbólicos que, como já dissemos, nos permite ir além do dado vivido e construir um mundo de ideias. Ora, cada língua possui uma estruturação própria quanto ao repertório e as regras de combinação e de uso. Isso quer dizer que cada língua organiza a realidade de modo diferente das outras, pois estabelece repertórios e regras diferentes. Um exemplo clássico é a língua do Esquimó, que tem 6 nomes diferentes para designar vários estados da neve.
enquanto que na língua portuguesa temos apenas a palavra neve. Outras alternativas não são previstas na língua portuguesa. E o fato importante a ser ressaltado é que se uma língua tem maior número de palavras para recortar a realidade, a existência dessa palavra leva a uma percepção diferente da realidade. O esquimó percebe os diferentes estados da neve, recém-caída, cristalizada, começando a derreter, e nós percebemos somente se há neve ou não. Mesmo porque a neve é uma presença quase contínua para o esquimó, ao passo que no Brasil este é um evento raríssimo. E por falar em Brasil, quantas palavras nós teremos para definir o conceito de produto pirata, por exemplo? Existem muitos eufemismos para chamar um produto de pirata no Brasil. O léxico é vasto. Tem gente que chama um produto não original de similar, tem gente que prefere chamar de réplica ou genérico, mas eu gosto especialmente de um termo muito usado para games ou para peça de carro, que é paralelo. Por acaso, estou pensando em trocar o para-choque do seu carro? Sabe identificar se ela é original ou paralela? A diferença entre um farol paralelo e um farol original. Qual o pior risco que se tem em se utilizar peças paralelas no conserto de equipamentos como, por exemplo, máquina de lavar? Será que uma máquina de lavar pega fogo? Pega? O pessoal fica aí, paralelo, pirata, do piratinha com o original. Vamos chamar do quê? De uma vez por todas. Piratinha. Cara, eu acho melhor alternativo. É curioso que o termo paralelo já é um termo paralelo para pirata. Ele ainda tem um termo paralelo para o termo paralelo, que é alternativo. Eu gosto de paralelo. Paralelo é um termo sincero, né? Porque pelas leis da geometria, ele nunca vai conseguir encontrar o original. Ele não é perpendicular, não é diagonal, não, é paralelo. Vai correr ali e não vai chegar nunca no que tinha que ser. Acho até que a gente tinha que usar mais paralelo. Tá? Por exemplo, Dolly é um Guaraná paralelo. Jorge Versilo, para mim, ele é um Djavan paralelo. Tá? Outro exemplo interessante é a expressão ter paciência, usada na língua portuguesa, e a expressão japonesa fazer paciência. Usar o verbo ter significa que a paciência já existe dentro de nós, em estoque maior ou menor. Quando se usa o verbo fazer, entretanto, indicamos que a paciência não habita dentro de nós, que precisamos de uma ação voluntária para criar paciência. São modos culturais diferentes de lidar com o sentimento. Por isso, podemos dizer que a estruturação da linguagem influencia a percepção da realidade e os níveis de abstração e generalização do pensamento. Bom, galera, os exemplos acima servem para que encerremos esse assunto dizendo que, além de estruturar o pensamento, a linguagem mantém estreita relação com a cultura. Se, por um lado, as várias linguagens fixam e passam adiante os produtos do pensamento sob a forma de ciência, técnica e artes, elas também sofrem a influência das modificações culturais. Nas línguas, há modificações semânticas e de repertório com base nas novas descobertas e no desenvolvimento da técnica. Nas artes, a reestruturação da linguagem responde à mudança de valores, de anseios e de busca no seio da cultura de cada sociedade. Portanto, falando da importância da linguagem, sabemos que a linguagem é um produto bastante sofisticado que só a razão humana pode criar. Por isso, sua aquisição é um marco referencial da humanidade. A linguagem é simbólica, estruturada, adequada à cultura dentro da qual se desenvolve. Ela é apropriada ao tipo de pensamento que pretende comunicar ou expressar. Vejamos o exemplo da palavra vagabundo. Vagabundo. Tá aí uma palavra que pode ter muito significado. No sentido original, vagabundo é aquele que vaga. Assim como o vagalume vaga por aí com seu lume no rabo, o vagabundo ele vaga com sua bunda. Muitas vezes por causa do fogo no rabo, justamente. Mas ninguém mais usa a palavra nesse sentido tradicional, de andarilho. Se alguém te chamar de vagabundo no Brasil, dificilmente a pessoa estará te acusando de se deslocar demais. A palavra aqui, ela tomou outros sentidos, todos eles negativos, mostrando preconceito com a população nômade. Por aqui, vagabundo serve, por exemplo, para designar aquilo que não tem qualidade. Então, um aspirador de pó robô, ele pode ser vagabundo. E nesse caso, curiosamente, ele não ficará vagando por aí. Ficará emperrado, gerando um paradoxo, porque quanto mais vagabundo, menos vagará. Outro sentido clássico da palavra é o de preguiçoso. E também traz o sentido original. Por quê? Porque preguiçoso é justamente aquele que não vaga por aí. Você, adolescente, seus pais te mandarem sair de casa para deixar de ser vagabundo, não deixe de notar o paradoxo. Existe ainda uma quinta acepção da palavra, usada apenas por Caetano Veloso, cujo coração vagabundo quer guardar o mundo em si. E nesse caso, vagabundo significa acumulador compulsivo. E tem uma sexta acepção da palavra que se tornou a mais usada nos dias de hoje. Vagabundo hoje se tornou sinônimo de bandido, de criminoso, de delinquente,
Como na canção, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, né? Eu sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Não sei se vocês lembram desse clássico. Mas o fato é que esse significado de vagabundo como delinquente, bandido, se tornou tão forte no Brasil que hoje a Disney dificilmente chamaria um filme de A Dama e o Vagabundo, a não ser que um dos cachorros andasse armado e vendesse crack na porta da escola. Foi com essa acepção de vagabundo como bandido que a palavra ela se tornou onipresente na boca dos conservadores do Brasil. No vídeo, percebemos que uma palavra pode ter vários sentidos e que, portanto, ela expande a nossa percepção da realidade. Ou seja, a linguagem permite que o ser humano vá além do mundo vivido, do presente e siga em direção ao mundo das ideias, da reflexão e permite que ele ultrapasse a sua realidade de vida e entre no mundo das possibilidades. Em suma, a linguagem permite que o ser humano exerça, enfim, a atividade produtiva de criar sentidos para o mundo e para a sua vida. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula. Falou? Então vamos acabar. Acabou. Pra dizer a verdade, não achei graça nenhuma no vídeo. Foi ótimo.